E aí que entra uma outra coisa, cara, que é o abuso religioso que igrejas fazem a membros e a funcionários. Porque quando a gente mistura a questão religiosa, a gente não tem mais um compromisso com a empresa ou com aquele contrato. Você muitas vezes é usado para a mão de obra por seu compromisso com Deus. E quantas vezes, quantas histórias a gente já não ouviu de pessoas que foram abusadas pela quantidade de trabalho, muitas vezes mesmo, de você ter que passar madrugadas e domingos e sábados e todo o tempo que você tem fora do seu emprego dedicado a uma causa, dedicado a uma igreja, porque é Deus que está pedindo isso, é Deus que espera isso de você, né? Então, quando a gente mistura, né, e assim, nós como cristãos integrais entendemos que quando realizamos nosso trabalho, realizamos como para Deus, não para os homens e tudo mais, mas quando isso é usado de uma maneira que você precisa fazer, porque esse é o seu compromisso com Deus, e isso é levado ao estágio do abuso, isso é um grande perigo quando você sai da esfera do seu compromisso com o trabalho e você precisa fazer porque Deus que está pedindo, o Deus que espera isso de você, né? Eu queria só dar um comentário sobre isso para também abrir um ponto de discussão, que é a ruptura que a gente fazia, pelo menos eu fiz isso muito tempo, de secular e sacro. Tem aí uma ruptura, para muita gente ainda há essa divisão, essa ruptura de que no meu trabalho é secular, mas na igreja é sacro. Então, há uma ruptura também nessas relações. E a minha família, durante a semana, é o elevador, né? Que eu tô indo do secular pro sacro. Então, mas deixa eu defender a causa. Dos pastores. A causa da... Não, a causa da ruptura religiosa. É porque é o seguinte, aqui eu não posso deixar de usar meu papel que eu visto, né, social, de cientista da religião, que é o seguinte, não tem como a gente pensar um mundo onde não há um sagrado e um secular. Isso é uma inocência, tá? Imaginar que não há sagrado e não há secular e tal. Esse esforço que a gente faz para ser integral é um esforço de uma intencionalidade que surge de uma teologia que tenta integrar as coisas e dizer, olha, Deus ele também está no seu trabalho. Agora, não significa que o seu trabalho é sagrado no sentido estrito da palavra. Porque aquilo que é sagrado é aquilo que possui a sacralidade. A gente puder usar um texto bíblico aqui, por exemplo, quando Deus se revela a Moisés, tira as sandálias, porque onde você está pisando aqui é santo. Aquele lugar era santo porque ele era santo em si mesmo? Não, ele era santo porque possuía a sacralidade. O que é a sacralidade da sua essência? Deus. Ele possui o sagrado. Então, se Deus estava lá, aquele lugar era santo. Eu não estou falando que Deus está na igreja, claro que não. Mas eu estou dizendo que existe aquilo que nós consideramos que seja sagrado e aquilo que nós consideramos que não seja sagrado. Mas e se a gente parte do princípio que Deus está em todos os lugares? Não, Deus está em todos os lugares, mas não significa que todos os lugares têm essa presença especial de Deus. É por isso que a gente faz ceia, e a gente não come todos os dias o almoço como se fosse ceia. É por isso que a gente faz batismo, e não toma banho todos os dias como se fosse batismo. Então, esses rituais... Se for batista, tem que ser de banheira, né? Exatamente. Por isso que a criança pode tomar banho só jogando aguinha, hein? É por isso que a criança pode tomar suco antes da ceia e suco depois da ceia, mas não pode tomar o suco da ceia. Depende da igreja. Exatamente. Então, veja como isso é interessante. Essa nossa dinâmica social, não tem como fugir disso, tá? Agora, isso significa que essa série, ela mostra uma coisa muito válida pra gente refletir, que é assim, o que a gente considera sagrado. Já que não tem como fugir de que há coisas que nós consideramos sagradas e outras não, que por consequência nós chamamos de seculares ou de profanas, aquilo que é comum, aquilo que não é extraordinário, o que é que nós consideramos sagrado? Isso nos leva a pensar nisso que o Paulinho falou da série, porque a série ela faz com que a empresa seja o sagrado para os funcionários. E assim, se o externo quisesse não ir para a empresa trabalhar, ele poderia não ir. Ele tem essa liberdade, certo? Então ele poderia sair do esquema. Mas por que ele não sai? Existe uma pressão psicológica, existe uma cooptação psicológica. Eles têm uma casa, né? Isso, carro, salário. E provavelmente eles ganham bom dinheiro, né? Eles têm benefícios do externo, que o externo aproveita, apesar de não ser, né, grande coisa, é um benefício que eles têm. Então, existe ali motivos que nos mostram que essa empresa faz essa sacralização do trabalho. E nas igrejas não é diferente. Isso não significa
que a gente vai abolir essas categorias sagrado e secular. Na minha concepção, isso é uma inocência, porque na vida real a gente considera coisas mais importantes, menos importantes, e outras que são para além do importante, que são sagradas. Mas, de toda forma, isso é um alerta para nos mostrar o que é sagrado e o que não é. Vocês me permitem só fazer mais um comentário aqui. Ó. Por favor. Tem um sociólogo que chama Peter Berger, e ele fala assim que a religião pode ser tanto alienante quanto desalienante. E eu queria mostrar para vocês o desalienante, porque que ela pode ser alienante, todo mundo já sabe. A gente já vê tantos casos, né, de alienação a partir, não falo da religião como qualquer, mas todas as expressões religiosas podem ser alienantes. Por que elas são desalienantes? Porque quando eu mostro que Deus ele está acima de todas as nossas instituições, de todas as nossas convenções humanas, de todas as nossas organizações humanas, etc., essas organizações, instituições, rituais, eles são relativizados, porque o sagrado mesmo é outra coisa. Então isso desaliena a gente que acreditava que essas instituições, organizações, pessoas, gurus, pastores, são a representação do sagrado. Então, de alguma forma, a religião ela também pode ser desalienante. Só que eu acho que, em especial, a fé cristã ela é desalienante por natureza, porque ela mostra para nós que Deus ele está muito mais preocupado com a vida humana e com a dignidade humana do que com aquilo que a gente acha que é mais importante do que o ser humano. É aquela discussão que Jesus fazia. O sábado foi feito para o ser humano ou o ser humano foi feito para o sábado? O trabalho Exato. precisa de você ou você precisa do trabalho? Perfeito, exatamente, entendeu? Então, acho que nesse sentido, a fé cristã nos mostra que existe uma desalienação aqui que só é possível quando a gente vê por esse prisma, que é o prisma do Deus que relativiza os nossos castelinhos de areia, né? E que a série mostra que são muito reais. São muito reais. A gente faz muitos castelos de areia e considera eles sagrados. Uhum. Muito bom, Não, gente. Foi uma pausa dramática, né? Desculpa. Eu achei excelente porque se não fosse por esse finalzinho aqui, ó, as pessoas iam falar por que eu ouvi todo esse episódio, né, gente? Mas, ó, valeu a pena, hein?